sexto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de semelhança de figuras no capítulo 7, ampliando e reduzindo figuras, tá? Bom, gente, ampliar e reduzir uma imagem hoje em dia é muito simples, porque com a nossa tecnologia, né, com o celular aí na mão, tablet, você faz aquele movimento de pinça, né, para ampliar uma imagem ou até para diminuir na tela aí do seu telefone ou do tablet, né? Ficou muito fácil, tá? Então olha aí o movimento de pinça que nós fazemos, né, para querer ampliar ou diminuir uma imagem. Esse movimento de ampliar, né, ou reduzir, a figura ela não se deforma, ou seja, ela fica ou apenas maior ou menor, tá? Bom, eu trouxe aqui então algumas imagens para a gente começar a introduzir a ideia então de semelhança de figuras. O que, que vocês podem ver aí, ó? Nessa imagem, nessa primeira aqui, ó, tá? O que, que nós temos? A presença de uma abelha em duas situações. Nós temos a abelha aqui, ó, na imagem da lupa. O que, que acontece, né, em relação a essa imagem na lupa com a anterior? Essa imagem da abelha, ela fica ampliada, tá? Então, aqui nós temos um caso de ampliação. Agora, olha a outra imagem que eu trouxe para vocês, aqui à direita. É a Catedral da Sé, que é localizada na cidade de São Paulo, tá? Essa catedral, ela tá na imagem real aqui dela? Óbvio que não, né, gente? Nós temos, então, aqui, tá, uma redução da imagem, tá? Então, ampliações e reduções, elas aparecem no nosso dia a dia, tá? A todo momento nós temos, tá? Então, imagens ampliadas ou reduzidas, tá bom? Então, outro caso que eu trouxe aqui de redução, tá? Nós vimos a planta baixa, tá? Quando eu falei de localização e vista. Lembra da vista superior de um apartamento ou de uma casa? Nós tínhamos, no caso, a planta baixa. A planta baixa nada mais é do que uma figura o quê? Reduzida. Claro, você usa aqui a escala, tá? Para poder colocar no papel, nós usamos então a escala. A escala utilizada faz com que as medidas da casa elas fiquem menores, mas mantenham o seu formato original, tá? Então, neste caso aqui, nós dizemos que essa planta baixa é uma redução da construção, tá? E a escala também será uma escala de redução. Outro caso de redução nós temos nos mapas, tá? Eles representam, então, as cidades ou países ou até mesmo as regiões maiores, mas são apresentados na forma reduzida, tá? Agora, olha esse caso aqui, ó. Você já olhou através de um microscópio? Claro, né? Até esses dias atrás, a Kátia levou vocês, né, no laboratório para trabalhar com microscópio. O que é o microscópio? Então, ele é um instrumento que ele é capaz de ampliar as imagens, tá? De objetos que são muito pequenos. Então, aqui o microscópio, eu trago um instrumento, então, de ampliação, para ampliar uma imagem. Outro instrumento também, né? Muito simples que a gente usa para ampliar uma imagem, que eu já trouxe, tá? Nas primeiras figuras, é o caso da lupa. A lupa também é um instrumento, né? Para deixar a imagem de forma ampliada, tá bom? Então, é importante ressaltar que as ampliações e as reduções, gente, elas não correspondem simplesmente a aumentar ou diminuir as medidas de uma figura ou de objeto. Para serem consideradas ampliações e reduções, tá? É necessário preservar a forma da figura ou do objeto, tá bom? Então, para ser considerada ampliação e redução, você tem que preservar a forma da figura, tá? Ela não pode ficar deformada, tá bom? Então, olha aqui que eu trouxe para vocês um outro exemplo. Nós vamos agora trabalhar com ampliação e redução de figuras na malha quadriculada. Olha só, então, a figura 1,
a figura 2, a figura 3 e a figura 4, tá? Nessas imagens desenhadas aí na malha quadriculada, a gente pode considerar que apenas duas são semelhantes, tá? Vocês podem identificar quais figuras seriam semelhantes? Então, a gente vai ver uma por uma, tá? Vamos considerar que a figura 1, essa daqui, ó, a figura 1, é a figura original, tá? E dela foram construídas essas outras figuras aqui, tá bom? Note agora, em relação à figura 1, a figura 2. Vocês acham que essa figura está semelhante, tá? Ela foi, né, reduzida ou ampliada, tá? De uma forma que não, né, modificou a figura 1. Gente, se vocês olharem a figura 2, ela parece que foi espremida verticalmente, ó. Parece que veio aqui e espremeu a figura 2. Ela está totalmente espremida. Como que eu sei observar também que ela não é semelhante à figura 1? Devido aqui, ó. Aqui é quadriculado, são formados por quadrados. Aqui não. Aqui são formados por retângulos, tá? Então, a figura 2 em relação à figura 1 não é semelhante, porque ela ficou espremida, tá? Olha a figura 3. Ela é semelhante à figura 1? Não. É o mesmo caso da figura 2. Ela é formada por retângulos, ó, e não quadrados, como na figura 1. Ou seja, parece que a figura 3, gente, foi achatado. Pegou, né, a parte de cima aí do gatinho e achatou, tá? Então, a figura 3 não é semelhante à figura 1. Agora, vamos analisar a figura 4. A figura 4, ela foi formada por quadrados, assim como na figura 1, tá? Então, a figura 4, ela é uma redução da figura 1. Por que que ela é uma redução da figura 1? Porque todas as medidas foram reduzidas proporcionalmente. Preservou o formato da figura original, tá? Então, não deformou. Então, aqui, ó, as únicas figuras que são semelhantes é a figura 1 com a figura 4, porque não deformou, tá? Aqui foi quadriculado, aqui foi usado o quadriculado também, tá? Os quadrados de mesma medida, tá bom? Agora, olha esse hexágono, tá? Nós vamos, tá, olhar a ampliação do hexágono, tá bom? Então, nós temos o hexágono A, F, E, D, C, B. Esse hexágono, tá? Aqui, com esse hexágono, o hexágono, então, G, L, K, J, I, H. Esse aqui maior é uma ampliação do menor, tá? Como que eu sei que esse hexágono maior é uma ampliação do menor? Porque a medida de cada lado do hexágono maior, tá? É o dobro do lado do hexágono menor. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Se você olhar o lado LG, corresponde a duas medidas, duas unidades de medida aqui, ó. E aqui correspondia a uma. Ou seja, é o dobro. Aqui, ó, é uma unidade de medida. Aqui nós temos quantas unidades de medida? Duas, ou seja, é o dobro. Aqui você tem uma, aqui você tem duas, ou seja, dobrou. Então, se todos os lados, né, foram aqui dobrados, então a gente aumentou proporcionalmente, mantendo o mesmo ângulo, tá? Os ângulos da figura, os ângulos internos permanecem os mesmos. Ou seja, essas duas figuras, elas são semelhantes, tá? Então, a imagem ampliada, a gente diz que ela é semelhante à imagem original, tá? Porque todos os lados foram dobrados, tá bom? Agora, olha o caso seguinte. Esse exemplo, ele não é de ampliação, ele é um exemplo de redução, ou seja, a figura foi reduzida, tá? Então, a figura seguinte mostra dois retângulos. O retângulo EF,
HG, que é a redução do retângulo ABCD, tá? A medida de cada lado do retângulo menor, ó, o retângulo menor, é a metade da medida do retângulo de lado maior, do retângulo maior. Então, olha só, esse retângulo tem 2 unidades de medida aqui, ó, AB. Caiu pela metade, porque aqui é 1. Aqui não é 4 de medida do lado? Caiu pela metade, porque aqui é 2. Ou seja, o retângulo menor, os seus lados caíram pela metade. É a metade dos lados do retângulo maior. Tá? Então, as medidas dos ângulos, eles se mantêm na figura reduzida. Ó, os ângulos continuam os mesmos. A medida do ângulo não muda. Então, eu falo que essa figura aqui que foi reduzida é semelhante à original, tá? E que nesse retângulo menor, tá? A medida do seu lado é a metade, tá? Do respectivo lado do retângulo maior. Então, ó, aqui eram 2 de medida, aqui é 1. Aqui eram 4, aqui é 2, ou seja, caiu pela metade, tá? Então, o que a gente pode concluir, tá? Com ampliação e redução de figuras. Quando você amplia e reduz proporcionalmente, tá? Esses lados, mantendo os ângulos da figura, você tem figuras semelhantes, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver as atividades dos exercícios conceituais. O 2, o 3 e o 4 e o 5 da página 368, tá? Não precisa fazer o exercício número 1 dos conceituais. E nos contextualizados, vocês vão resolver o 1, o 6, 7, o 9 e o 10. Eles estão nas páginas 368, 370 e 371. Tá? Então, Matemática 2, no capítulo 7. Vocês vão resolver essas atividades até a próxima aula, que é na quarta-feira, dia 8 de abril. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Até a próxima aula. Foi feito tudo com muito carinho. Um beijinho da Pri e tchau, tchau. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.